Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, o caminho do Senhor é reto e justo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Devemos disciplinar o nosso eu diante de Deus em jejum e oração. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E isto fazemos para ter sabedoria quando instruir os fracos na fé. Pois uma pessoa que assim não viver, deixou de temer a Deus. Amém? Uma pessoa que não jejua e não busca a face de Deus, amém? Em oração, ela deixou de temer a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos refletir numa mensagem que Paulo encerra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Amém? Versículo 13 e versículo 14. Que diz assim: as exortações finais. Paulo vai dizer: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, lembre-se disso, pois uma pessoa que assim não viver, deixou de temer a Deus. Ela tem todas as ferramentas para instruir o fraco na fé, mas não sabe usá-las corretamente. Amém? Portanto, as suas reuniões se tornam vazias, pois não há temor no coração de quem semeia a palavra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então esta pessoa ela deve se preparar antes de entregar a mensagem de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E aos demais que ouvirem a palavra, guarda em seu coração e pratique, porque a semente que Deus dá através do pregador dará grandes frutos àqueles que o temem e colocam em prática o que foi ensinado. Amém? Teme a palavra de Deus e descarta os conselhos vazios do homem, porque não tem base bíblica e não tem o Espírito de Deus nela para tocar em nossos corações. São palavras vazias. Quando o homem não teme a Deus, ele pode até pregar o Evangelho, mas as demais falas depois da palavra são totalmente vazias. Elas não edificam a nada. Glórias ao Senhor Jesus. E nada de escândalos na igreja. Sede vigilantes, como Paulo está dizendo. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, pois não sabemos, amados irmãos, quando o nosso Senhor Jesus há de voltar.
Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, sem o amor, o único comportamento que as pessoas terão na igreja é de escândalo. Amém? Glória a Deus. Irmãos apontando os erros dos outros irmãos, mas com o amor, cada irmão intercederá pelo outro, para que a fé dele esteja firme até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então reflita nesta mensagem em sua casa, leia 1 Coríntios, amém? Capítulo 16, versículo 13, versículo 14. E também medite também em Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. E peça sempre que o Espírito Santo de Deus esteja com você nas leituras, para você ter discernimento, como deve se comportar na igreja, amém? Como deve se comportar diante da presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus, pois uma pessoa que assim não viver, deixou de temer a Deus, amém? Ela pode até conhecer a palavra de Deus, mas se ela não teme a Deus, amém? Ela não vai saber usar essas ferramentas para instruir o fraco na fé. Glórias ao Senhor Jesus. Portanto, as suas reuniões se tornam vazias. É o que eu disse aos irmãos. A palavra que for lançada ao coração daquele que ouve vai ser vazia, porque aquele que está entregando a palavra, ele não buscou a presença daquele que é dono da verdade. Amém? O nosso Senhor Jesus. Ele não buscou a presença do Espírito Santo. Ele não buscou a face de Deus em jejum e oração para cuidar do rebanho do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então guarde essa mensagem no seu coração. Amém? Reflita nela e sempre entra no templo temendo a Deus. E se você vê algo errado, não seja escândalo dentro da igreja. Ore pelo seu irmão que está fraco na fé, para que quando o nosso Senhor Jesus voltar, amém, ele também esteja firme e seja salvo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.